Oi, Mari. Oi, Graciel, sejam bem-vindas. Oi, Michele. Hoje é uma honra para a Virada Feminina. Meninas, está aqui falando com essa mulher incrível. Oi, Riso, com essa mulher incrível que é a Marília Castelo Branco. Oi, Michele, boa noite. Prazer estar com todas vocês. Eu tenho certeza que vocês já conhecem o trabalho da Marília e hoje vai ser uma oportunidade. Oi, Soninha, linda! Boa noite, Mari. Sejam todas bem-vindas. Eu tenho certeza que vocês já conhecem o trabalho maravilhoso da Marília Castelo Branco, esse trabalho digno, esse trabalho que eu acho que vai emocionar todas as colegas que vão ouvi-la hoje, e não se emocionar pelo ponto de vista do sentimento, mas pelo ponto de vista da ação. Soninha, obrigada por você ter trazido para a Virada essa líder incrível e essa mulher com um respeito tão grande. Oi, Marília, linda! Oi, Mag, seja bem-vinda. Marlila Marca, nossa presidente da Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil. Prazer você estar aqui com a gente. Soninha, a Virada Feminina é que tem a gratidão imensa a você por ter nos dado espaço de poder divulgar, poder lutar por políticas públicas e por projetos de lei para a Síndrome do Amor. Essa é o nosso grande agradecimento a você. Marília, minha linda! Eu acho que a emoção era tão grande hoje que eu até tropecei e bati meu joelho, pedi meia hora para você, mas eu acho que era a emoção de estar junto com você hoje. Estava falando para as suas colegas da Virada Feminina que já estão aqui conosco, para as pessoas que realmente devem conhecer você pelo seu trabalho, que Sandra Andeoni, linda, do gabinete da nossa vereadora Adriana Ramalho, que é uma maravilhosa, quem é Virada Feminina deve o projeto de lei dela. Mas você sabe, Marília, que eu estava comentando na abertura, Zezé, Cristiane, da emoção que a gente tem, do presente que o universo e a Soninha Abrantes nos deram quando a gente conheceu você, quando você veio para a Virada Feminina. E eu estava falando antes de apresentar você, porque é muito difícil apresentar você. Você é aquelas pessoas tão impactantes, Marília, que só a você Deus podia ter dado um presente lindo de ter um anjo, de ter uma estrela, conviver com um anjo e conviver com uma estrela, e a partir desse convívio você impactar outras vidas, você fazer outras mulheres que nem você, outras famílias que nem você, saberem que tem uma guerreira aí que luta por políticas públicas para doenças raras, que luta pela efetividade dos projetos de lei através do Síndrome do Amor, e que você consegue reunir todas essas mulheres invisíveis de verdade, porque as doenças raras, Marília, elas não dão voto, elas não dão ibope, mas elas dão uma alegria, uma satisfação quando a gente, como Virada Feminina, consegue tirar leis que beneficiem a Síndrome do Amor. Eu queria cumprimentar a Graça Fragalá, da Fiesp, do Cores, do Comitê de Responsabilidade Social da Fiesp, também é uma outra grande mulher. E eu gostaria que a indústria conhecesse
a síndrome do amor também. Eu gostaria que hoje na nossa live, Marília, não só os colegas da Virada Feminina, porque eu falo que o objetivo das nossas lives é mais do que a gente estar junta, minimizar a distância da pandemia, é cada uma saber o que cada uma faz lá dentro, valorizar, respeitar ainda mais, e que quando a gente bata a palminha ou levante a mãozinha quando vê uma postagem de vocês, que as pessoas saibam de verdade o quanto essas palminhas são bem dadas, o quanto essas mãozinhas levantadas são por alguém que realmente merece. Então eu quero dizer, Marília, que hoje para mim, sem dúvida, e para suas colegas vai ser uma noite muito especial, porque eu lembro que quando a Soninha me falou sobre você, ela falou com um amor e uma responsabilidade tão grande que eu já tinha esse amor e esse carinho quando eu conheci você pessoalmente em Ribeirão. E eu acho que toda forma de amor, gente, eu falo amor, não é o amor homem e mulher, é o amor do respeito, o amor da admiração. Quando a gente encontra essas almas e essas pessoas como você, o dia que eu vi você em Ribeirão, eu já conhecia você, já sabia que era você, na plateia. E a minha palestra era sobre outro tema, era sobre primeiras damas, sobre representatividade política. Eu vi a Soninha de longe, a Marília de longe, gente, eu não conhecia a Marília. Mas de longe, a minha alma e a minha grande responsabilidade em relação à síndrome de Edwards, a história da Marília, reconheceu a Marília imediatamente. E eu só posso dizer, Marília, que esse ano o GT de Inclusão foi extremamente rico. Ontem a Mari foi a nossa live aqui. E hoje é você. E eu quero dizer para você que a vereadora Patriciana já levou vocês para o Amapá, a deputada Clélia Gomes, hoje candidata também à vereança em São Paulo. Todas essas mulheres, quando conheceram o trabalho de vocês através da Virada, se apaixonaram. E não é aquela paixão assim, ai, que peninha, ai, que dó, é aquela responsabilidade que você, a sua postura, a sua trajetória, o quanto esse anjo lindo, essa estrela maravilhosa que você tem, além de você, abre o seu caminho e faz da síndrome de Edwards uma bandeira da Virada Feminina hoje, assim como o seu trabalho. E eu sei que você não consegue participar tanto, porque a sua vida é lutar pelas doenças raras, é lutar pela síndrome de Edwards, mas a Soninha está lá representando você. Opa. E lembrando todo dia para a gente o quanto a gente tem que ter compromisso com as doenças raras. Marília, eu nem vou falar mais nada, porque você fala tudo, mas eu gostaria que as suas colegas da Virada Feminina conhecessem a sua grandeza, o seu compromisso e a sua história, o que fez a síndrome do amor virar uma síndrome que a Virada hoje também é portadora. É isso aí. Nossa, eu estou igualmente emocionada, porque eu admiro muito você, Marta. Assim, eu tenho a honra de tê-la como líder, porque até eu conhecer você, eu me sentia um pouco sozinha, porque eu tinha aberto mão de várias coisas da minha vida em função de um pensamento mais coletivo, né? E isso era um motivo de estranhamento para muitas pessoas, né? E quando eu conheci você, eu me senti mais normal. Eu falei, não, eu não estou sozinha nisso. Né? Tem hora que a gente... é o próprio coletivo, né? É o próprio. E a gente não está acostumado, infelizmente, né, a olhar por esse lado. Então, assim, eu agradeço todo mundo que eu estou vendo aqui, a Mônica, a Lima, a Kizzy, maravilhosa, a Nossa, muito obrigada. Então, Marta, hoje eu quero aproveitar, assim, o espaço que você está me dando. Primeiro, agradecer muito, eu gosto muito de você. Você falou sobre o amor, eu acho que o que eu descobri, né, com o meu terceiro filho, Thales, que chegou com a síndrome de Edwards, é que o amor, ele é maior do que aquilo que a gente imagina, assim. A gente pensa primeiro no amor romântico, né, depois o amor às pessoas consanguíneas, mas o amor é algo muitíssimo maior. Muito além disso, né? O amor é o combustível mais potente do universo.
né? E a Síndrome do Amor está aí há 13 anos de fundação, mas há 16 anos a gente já trabalha para comprovar isso. Então eu queria aproveitar que a gente está aqui, né, no perfil da Virada Feminina, para contar um pouco, a gente vai ter muitas pessoas aqui que não são do mundo das doenças raras, como a maioria das lives que eu acabo fazendo. Então eu queria contextualizar um pouco, contando... Mas Marília, eu acho isso fundamental. Quem não está na causa, quem não tem uma criança portadora de uma síndrome, essa pessoa se engajar pela causa. Eu estou vendo a Ana Paula Lima aí, que é uma das maiores startoras, ativadoras das políticas públicas, dos projetos de lei. A Kizzy Bortolo, que é uma grande jornalista da revista Marie Claire, aliás, é responsável por muita coisa boa que tem surgido na Virada Feminina. Então, a gente sabe que, através do Léo, ele vai trazer muita gente, além da Síndrome do Amor, para fazer parte desta luta sua. E essa é a oportunidade que eu queria que você tivesse hoje mesmo. Isso. Então, assim, vou tentar falar para essas pessoas, porque há uns 6 meses atrás, quando eu ia falar de doenças raras para quem não era desse mundo, eu pensava, meu Deus, por mais que eu me esforce, essa pessoa, por mais que ela chegue perto, ela não vai conseguir entender como é esse mundo de quem tem uma doença rara, que não é o meu caso, mas que tive um filho com uma doença rara. Hoje, eu já não penso muito assim, justamente por causa desse momento que a gente está vivendo, né, em função do novo coronavírus. Então, o que passa uma família, né, que tem um filho com uma doença rara é muito parecido com o que todos nós estamos vivendo hoje. Nós temos uma situação em que ninguém sabe muito bem o que tem que ser feito. A gente vê morte. Qual é o remédio? Não tem tratamento, não tem solução por enquanto. Mas tem uma diferença muito importante, né? Que é o que faz esse mundo a gente começar a entender a grande diferença dele do mundo das famílias e dos pacientes de doença rara. Porque, ao mesmo tempo, você vê uma comoção da ciência, né, de empresas, do setor privado, né, todo mundo se mexendo para tentar ajudar. Então você vê algumas possibilidades, as pessoas lutando por possibilidades. Isso não acontece com quem tem, né, um amor ou quem possui uma doença rara. Você chega com alguém que ninguém sabe cuidar, não sabe o que tem. Só você. E também não vê possibilidade. Fala, ó, leva para casa, curte, porque não tem o que fazer, né? Então, eu queria, assim, já que a gente está falando de mulher, ao invés de eu me contar a minha história na Síndrome do Amor, eu vou contar a minha história como mulher. E chegar, no ponto, né? Por que eu escolhi o tema que a informação é o tratamento? Né? Eu quero justificar esse tema contando a minha história como mulher. Então, eu nasci em São Paulo, capital, filha de um casal de nordestinos que foi para São Paulo para vencer na vida. E venceu. Meu pai era um empresário, né? Eu nasci numa família de classe média alta, então eu nunca tive grandes problemas, assim, grandes contatos com problemas muito reais em termos práticos, assim, né? Eu sempre fui muito sensível. E filha de uma mãe, né, na família nordestina, o homem, ele é o líder. Né? Então eu cresci... É uma família patriarcal mesmo, a família nordestina. Mesmo. Eu cresci compreendendo tranquilamente que era o meu pai que ditava, né, o caminho. O meu irmão, que era o meu irmão mais velho, apesar da gente ser filhos do mesmo pai e da mesma mãe, a gente tinha tudo em termos de carinho e de tudo igual, mas a vontade dele, né, os interesses dele como homem eram um pouco maiores do que os meus. Muito bem. Meu pai era um homem de visão muito além, né? Ele via além, ele era um empreendedor já naquela época. E ele me via, não. Visionário que nem você, né? Sim, ele me via uma mulher
sabe, poderosa, assim, uma empresária que nem ele. Ainda bem que você teve esse pai incrível, viu, Marília? Sim. Deve ter ajudado muito você. Só que eu tinha mãe. A mãe, ela era uma mulher, por causa da própria geração dela, mais submissa, né, mais obediente, e eu segui inicialmente mais o caminho da minha mãe. Eu me casei aos 15 anos. Aos 19 anos eu já era mãe de 2 filhos. E segui o caminho que a minha mãe me mostrou com meu pai. Minha mãe nunca falou de nenhum tipo de violência. Naquela época, Marta, violência era quando o teu marido te batia ou ele bebia muito. Isso era considerado violência contra a mulher. Na minha cabeça era assim. E eu me casei, me mantive... cabeça, né, Marília? Que a nossa geração realmente era essa cultura. Me mantive nesse casamento durante 20 anos, só que chegou uma época que eu comecei a ficar doente. Eu comecei a ficar deprimida, sabe? A vida não tinha muito mais sentido para mim, sabe? Você não conhecia a violência psicológica como teoria, mas conhecia na prática. Eu olhava e falava assim, não, mas tá tudo certo, olha, eu tenho um marido super legal, eu viajo todo final de ano, eu ganho presente, tenho roupa bonita, tenho perfume importado, meus filhos estão numa escola boa, tô doida, tá tudo errado. Tudo ótimo. Até que um dia, né, por uma série de razões, nada muito grave, mas sabe aquela gotinha que cai na cabeça, assim, todo dia, né? Eu acabei chegando à conclusão de que eu não poderia continuar mais naquele relacionamento porque eu não podia ser eu mesma ali dentro. E me separei amigavelmente. Tanto que eu e meu ex-marido somos separados há 20 anos e somos amicíssimos até hoje. Nós entendemos que não dava, a gente cresceu. Afastamento realmente. Isso, a gente cresceu e não combinou mais. Bom, minha filha então, né, ficou moça e eu comecei a reparar que ela tendia a relacionamentos abusivos. E comecei a reparar isso. E minha filha teve 2 filhas, eu tenho 2 netas. Foi quando eu comecei a me tocar que ali eu precisava aprender. E justamente nesse momento, né, todas as coisas na síndrome do amor acontecendo, eu caio dentro da virada feminina. Né? Então, que tudo. Tanto que as minhas netas, elas acompanham muitas coisas, eu compartilho com elas, né, coisas que a gente recebe ali no grupo da virada, porque eu queria, Marta, oferecer para elas caminhos, opções, né? Porque na minha época da minha mãe não tinha muitas opções, na minha tinha um pouquinho mais, mas elas têm todas as opções, só que elas precisam conhecer, analisar, né, e ver o caminho que elas precisam seguir. Muito bem. Então, vamos trazer para o mundo das doenças raras agora. Então, você tem um filho, como é o meu caso, a minha experiência é com aquela criança que hoje em dia se descobre já na barriga, que tem um problema genético grave. E na sua época não tinha, né, Marília? Não, já dava para descobrir, mas no meu caso não foi descoberto na gravidez. Eu fiquei sabendo só quando a criança nasceu. Ele é filho de um segundo relacionamento meu. E o que acontece então? Qual que é, né, para essa mulher que teve uma mãe ou ela mesma, uma figura de autoridade que sabe muita coisa, né, e que vai dizer para ela os caminhos a trilhar? Esse cara na história é um médico. E esse médico, ele teve toda uma formação pesada, árdua, para lidar com a doença de algumas maneiras bem comuns, assim. Aquela doença que você trata e cura, aquela doença que você opera e cura, ou aquela doença que não tem cura, mas ela tem um tratamento que faz você praticamente nem saber que você tem a doença, como uma hipertensão, como diabetes. E aí você chega para ele, grávida, e você tem lá dentro da sua barriga alguém que ele não conhece o manual de instruções. E aí
Fortíssimo. Você detecta algo que me preocupa muito, que eu, pelo menos, eu queria até ouvir a sua opinião e a opinião de todo mundo da virada, que eu considero uma violência, que é dizer para você, olha, teu filho tem uma doença incompatível com a vida. Então, eu acho que você deveria interromper essa gravidez. Meu Deus. Bom, primeiro, eu queria dizer que a síndrome do amor, o papel dela não é julgar absolutamente nada, nem ninguém. Né? Eu vou colocar alguns fatos aqui para a gente conversar. Né? Então, essa mulher, ela recebeu uma sentença de morte daquele mesmo bebê que ela esperou para engravidar, que ela fez sonhou com a carinha dele, que ela sonhou, que ela quer demais, né? E ela vai embora para casa com aquela bomba na mão. E aí ela vai procurar outros especialistas que vão lá na Bíblia, né, da medicina. Está escrito lá. Por exemplo, que a síndrome de Edwards é incompatível com a vida, baseado em artigos da década de 1960. Então, quando eles dizem isso, eles não estão sendo maldosos, maus. Não, eles estão simplesmente repetindo aquilo que eles viram lá. Então, a síndrome do amor recebe essa mãe grávida e coloca ela num grupo de apoio. E aí, a gente vai mostrar para ela, não que a síndrome de Edwards não é uma doença grave, que ela não realmente tem um índice de mortalidade alto, apesar dele estar diminuindo durante o tempo. Que notícia boa, Marília. Tá assim, tá acontecendo algo muito parecido com do que aconteceu com a síndrome de Down. Você não tinha me contado essa notícia boa ainda. Ele tem diminuído nos últimos 10 anos. Por quê, Marta? A gente vai mostrar para ela que quando a gente está falando de amor, quando a gente está falando de filho, a gente pensa em vida. Dure ela 1 minuto, 1 hora. Maravilhoso isso. Então eu preciso conscientizar essa mulher que ela recebeu essa violência, mas que existem alternativas. Primeiro, essa criança pode viver. Nós temos adultos com mais de 20 anos no Brasil. Eu estou ouvindo uma mãe falando que a Maria Letícia está com 11 anos e foi indicado para ela a interrupção. Sim. Então, isso aí eu ouço isso, Marta, toda semana. Outra coisa que eu ouço toda semana. A criança nasce, então nós trabalhamos essa mãe, ela conseguiu chegar no final da gravidez. Às vezes não consegue. Às vezes o bebê vira estrelinha, como a gente gosta de falar carinhosamente, ainda na barriga. Porém, ele foi curtido durante a vida dele. Ele foi amado. Foi amado no ventre. Aceito, né? Ele foi incluído. Então a inclusão já começa aí. No ventre, né, Marília? No ventre. Bom, eu preciso que essa mulher entenda, Marta, que ela até pode escolher a interrupção. Nós não vamos julgar isso. Né? Existem formas na justiça, porque o aborto no Brasil é considerado crime, mas em alguns casos ela pode entrar na justiça. A gente vai abraçar ela do mesmo jeito. Mas ela precisa saber que algumas crianças podem viver. E essa criança pode ser o filho dela. Segundo, ela precisa saber que quando o bebê nasce e o médico disse, olha, não vamos fazer nada porque é uma síndrome grave, ele chegou a nascer porque, foi assim, ele saiu da estatística, então vamos deixar as coisas acontecerem naturalmente. Gente, deixar as coisas acontecerem naturalmente com um bebê que tem Edwards é crime. É você pegar um peixinho e tirar do aquário e ficar olhando ele morrer de falta de ar. E as famílias, Marta, elas fazem isso porque elas confiaram naquela palavra daquele profissional que fez isso por falta de informação muitas vezes.
ou porque ele não acredita que essas crianças podem viver. Assim como tem gente que não acredita no coronavírus, que não acredita que ele pode matar. E a gente tem mais de 100 mil famílias que estão sofrendo pelos seus amores que morreram. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa coisa da negação em tudo na vida. Sim, com certeza, com certeza. Aí você vai dizer assim, nossa, mas Marília, eu tô grávida, ou então eu tenho um filho com uma doença grave, eu ainda vou ter que informar o médico? Isso não é justo, não é mesmo. Mas o principal objetivo da vida não é ser justa, é ser vida. Isso, é ser vivida, exatamente. E é perpetuar vidas, seja que vida for. A minha, a sua, que da planta. Que vida seja, exatamente. Né? Então, eu preciso que ela entenda, para que ela possa escolher o caminho, assim como hoje eu e a minha filha ensinamos as nossas netas a escolher os caminhos da vida delas. Né? Se vai ser com um homem, né? Se vai ser com uma mulher, se vai ser sozinha. Porque eu, por exemplo, tive relacionamentos que não foram bons, mas que eu tive porque eu não sabia como é que era ser sozinha. Não tinha isso dentro da minha cabeça. Não tinha essa referência. Meu pai e minha mãe foram casados 56 anos porque meu pai morreu, senão eles estavam casados até hoje, né? Então eu acho assim, que a gente precisa informar, porque a informação é a cura. Quando a mãe chega para o médico e diz, doutor, peraí, tem uma publicação que foi traduzida de uma associação americana que está aqui, ó, comigo, ó. E ela fala que as crianças com síndrome de Edwards, síndrome de Patal, com as trissomias, elas podem viver sim. Que se a gente ajudar elas a respirarem, a se alimentarem e ter os órgãos vitais equilibrados, principalmente nos primeiros meses, a gente dá chance, né, dela viver mais. Ah, não, mas aí a criança não vai morrer? Não sei. Eu tenho minha filha mais velha tem 40 anos. E meu filho do meio tem 37 anos. Quando eles nasceram, eu não sabia quanto tempo eles iam viver, Marta. Claro. Não tem prazo de validade. Sim. Podia ter acontecido um acidente, podia ter dado uma doença, podia ter acontecido tanta coisa. Eu deixei 1 minuto de cuidar dos meus filhos por isso. Então, o que a gente precisa é de informação. A síndrome do amor, às vezes ela faz campanhas por causa de recursos e tal, porque a gente tem mais de 2.000 famílias. E isso gera uma logística muito grande e tudo nessa vida Maria, tem um custo. É por isso que eu falo para você que a virada quer ser um instrumento para você, além das legislações de direito que vocês têm, além de políticas públicas, mas que ela seja uma âncora também para vocês, porque a gente sabe que o Síndrome do Amor, ele é uma instituição, eu tenho certeza que a Ana Paula Lima já deve estar até imaginando alguma forma de incluir vocês em algum programa efetivo, porque a gente tem que pegar, como eu falei no início, antes de você entrar, a gente tem que se sensibilizar sim, porque o assunto é tocante, ele não é um assunto leve, ele é um assunto que vai dentro do seu coração, mas você tem que encarar a pauta, gente, com a mesma responsabilidade que a gente assumiu quando veio para a virada. Vamos correr atrás de leis que garantam realmente que a síndrome do amor, que as doenças raras saiam da invisibilidade e venham para a roda da discussão para a gente realmente dar opções para vocês e ter opções. Essa é a verdade, Marília. Exatamente. A gente foi atrás da lei, Marta, por quê? Do dia de conscientização, que a Soninha é uma pessoa fundamental nisso, porque eu não tenho... O que eu sei fazer na vida, Marta? Eu sei conversar com essas pessoas. Entendeu? É isso que eu aprendi. São 16 anos da minha vida. Marília, eu só vou fazer um parênteses para você. A Soninha estava tão atrás de mim para falar comigo sobre você, sobre a síndrome do amor. Sabe aquela coisa assim, tipo, atrás de você mesmo? E aí eu falei, Soninha, vamos nos encontrar assim. Ela não tinha mais como me cercar.
ela marcou um evento num carro de som, num evento no carnaval. Acho que foi a chance que ela teve de me pegar pela jugular. Aí, Marília, me vejo eu lá no meio de um monte de baticum, de tambor, com alguém assim extremamente amoroso, com alguém com essa alma extremamente coletiva que a Soninha tem, me fazendo entrar de cabeça na síndrome do amor, assim, ir atrás de você, ligar para você, pedir o seu histórico, viver o seu histórico e conseguir. Hoje, para mim, é um dia muito glorioso, porque as suas colegas, Marília, vão saber quando eu falo lá o quanto é importante para mim ouvir você, saber como é que está sendo os caminhos da síndrome do amor, o que está acontecendo realmente. Eu fiquei tão feliz quando a Patriciana, a vereadora Patriciana, abraçou a síndrome do amor, da forma que ela abraçou, quando a Soninha levou a síndrome do amor para a deputada Clélia. Então, a gente quer realmente, Marília, ser esse vetor. Esse é o papel da virada feminina. Não adianta eu ouvir a história da sua estrela, ouvir a história do seu anjo, me emocionar, a ficar triste. Verdade. Nossa, que dó, meu Deus. Para cada uma para essa mãe maravilhosa aí comemorando os 11 anos da filha, a obrigação que a gente tem, a gente que está desse lado, que não tem o contato, como a Marília falou, com a síndrome do amor, a gente tem que ter esse contato com vocês e saber qual é o caminho para a gente realmente traçar. Você fala da virada como opções, a virada, o nome virada não é 24 horas discutindo um problema, Marília. É você virar o ângulo da sua visão sobre o olhar de forma diferente, é isso que a gente faz. Virar. Você está aqui olhando para cá, você vira seu ponto de isso. Você a gente fala que outro ângulo de visão. Então, a cura para a gente é a mudança do olhar, né? Você tem aquela situação instalada. Como é que você vai olhar para isso? Como é que você vai encaixar algo que não estava dentro dos seus planos dentro da minha vida, da sua vida? Um dia, Marta, eu me perguntei: como eu quero que meu filho seja lembrado? E isso mudou minha vida, depois que o Thales já tinha ido embora. Eu não quero que o Thales seja lembrado como algo que, sabe, eu era uma mãe alegre e tal, e me transformei numa mulher amarga, uma mulher problemática. Exatamente. Eu queria que meu filho fosse sinônimo de amor. E o Thales é sinônimo de amor. Sabe? E então, eu acho, Marília, assim como eu, por exemplo, que não conheci o Thales, mas que cada conquista que a virada consegue ajudar você, eu sinto que o Thales está ali. Eu não conheço as outras mães, não conheço as outras crianças, gostaria muito até de um dia a gente ter uma reunião com todas elas, até porque a tua visão, Marília, ela é muito líder, ela é muito forte. E eu acho que essas mães tinham que estar junto com a gente também, ouvindo qual é o caminho que a gente pode dar juntas, aonde a gente pode caminhar juntas. Mas eu tenho certeza que a pandemia vai passar e com certeza a gente vai estar juntas. Mas o Thales, para mim, que foi meu primeiro cartão de visita, na verdade, com a síndrome do amor, o Thales, para mim, virou uma referência. Então, quando eu vejo uma conquista lá, quando eu vejo a vereadora Patriciana, quando eu vejo a deputada falando sobre a síndrome do amor, eu me sinto tão Thales ali na história, viu, Marília? Porque a gente vibra por essa história que não é nossa, mas passa a ser e deve ser, viu? E eu vou aproveitar e te contar, né, para onde que chegou essa lei, que começou lá no estado de São Paulo. Então a gente já tem nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e o projeto de lei em Sergipe. Nos municípios de São Paulo, Ribeirão Preto, Campinas e projeto de lei em Hortolândia. Temos nos municípios de Juí, Esteio e São Gabriel, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, Macuco e Cordeiro, na Paraíba. A vereadora Cléo Furquim está falando que em Jaú também vai ter. Opa! Vamos lá. Em Campina Grande, na Paraíba, e em Minas Gerais, em Uberaba e Ipatinga. Então, o nosso objetivo, porque quando a gente chega nessa lei do dia de conscientização, várias pessoas já ficaram sabendo dessa história, né? Então, já começa. Então, o que a síndrome do amor precisa? Ela trabalha com 130 diagnósticos diferentes. Então, a gente tem 2 núcleos, né, dentro da síndrome do amor.
Um que chama T18 Brasil, que é especialmente para síndrome de Edwards, que é mais da metade dos nossos casos. E o outro que a gente chama de Amor Raro. Esse está parado agora em função da pandemia, porque nós recebemos famílias de todo o Brasil cujos filhos apresentam sintomas que não são detectados, não é detectado diagnóstico nas suas cidades e estados. Eles vêm para Ribeirão Preto, que é um centro de referência em doenças raras, em busca de diagnóstico inicialmente. Eles ficam hospedados em hotéis parceiros da Síndrome do Amor, eles recebem refeição, eles ficam de 1 a 5 dias na nossa cidade e fazem parte dos 23 grupos de apoio que a gente tem no WhatsApp, com mais de 700 famílias, Marta, trocando experiências 24 horas por dia. Então, é uma estrutura enorme. Então, hoje, assim, são várias pessoas. Essas conquistas das leis são de famílias. Nós atingimos mais de 700 municípios no Brasil e 7 países, famílias brasileiras que moram fora. Por quê? Você tem uma criança, isso acontece com qualquer paciente, com qualquer pessoa doente, mas você tem uma criança com uma doença rara, isso traz um impacto social, emocional. Se você não cuida dessa família, você tem um índice de separação maior, você tem alcoolismo, você tem droga envolvida. Os nossos índices, nesse sentido, são quase zero, Marta. Porque a gente chega na hora de dizer, ó, não, peraí, não importa se vai viver, se não vai viver. Se é mãe, se é pai, o que a gente faz como mãe e pai? Nós lutamos pelos nossos filhos, independente do tempo. Então, vamos embora lá, né? Vamos embora lutar. Olha, a gente estava falando nela, a vereadora Patriciana Guimarães entrou. Chegou? Aí. Vereadora Patriciana, a gente estava falando em você para variar, porque todas as lives a gente tem alguma história boa sua para contar, mas eu queria até sugerir a presença da Patriciana, da Cléo Furquim, e falar para nossas candidatas a vereadoras pelo estado inteiro e pelo Brasil inteiro, que levem esse projeto adiante, como plataforma de candidatura de vocês. Doutora Zilmar, a nossa candidata em São Bernardo, Rosa Maria, a nossa candidata em São Caetano, Cléo Furquim já levantou a mão aí, que vai levar para Jaú, Mariene em Três Fronteiras, todas as nossas candidatas, Sueli Amoedo em Taboão, minha Elaine Caparrós, nossa líder maior, que seja a sua bandeira. Ontem eu estava falando que vocês têm que pensar em plataformas inclusivas e tem que pensar sim. E a pauta da síndrome de Edwards tem que estar na plataforma de cada uma. A gente tem que fazer, Marília, e você vai me ajudar nisso, porque eu vou inserir você nos grupos de vereadoras, fazer isso não virar uma moda, virar uma responsabilidade de cada um. Com certeza. Tanto, Marta, que o nosso movimento ele tem crescido muito, porque hoje, nesse movimento T18 Brasil, nós temos cerca de 70 famílias em todos os estados brasileiros, que são famílias que se colocaram à nossa disposição, à disposição da causa, para obter essas leis. A gente tem um material hoje a ser distribuído nas secretarias de saúde, nos hospitais, que é uma tradução de um estudo americano, né, do médico que tem mais de 30 anos de experiência com trissomias. Nós conseguimos autorização para traduzir isso. Esse material é gratuito, a gente precisa só dos meios de distribuição, né? Pra dizerem para a gente como é que faz isso. Qual é o caminho, exatamente. Qual é o caminho? Qual é o caminho? Então, eu queria enfatizar isso. O que nós precisamos é simples, apesar de não ser fácil. É mostrar para essas famílias, principalmente para essas mulheres, quais são as alternativas baseadas no que acontece hoje, não em 1960. Porque o que nós fazemos hoje, Marta, é muito parecido com o que as famílias das crianças com síndrome de Down fizeram há 50 anos. As crianças com síndrome de Down também eram mandadas para casa para morrer. Como são os nossos bebês? A gente tem um caso essa semana da mãe que está grávida
E a equipe médica diz que não precisa fazer mais ultrassom. Vai morrer. Marta, se coloca no lugar de uma mulher que tem um bebê vivo dentro da barriga. Eu volto ao início da sua fala e gostaria até que as colegas da luta contra o enfrentamento à violência pensassem na inclusão. Isso é uma violência. Isso é uma forma de violência também. A nossa deputada Clélia Gomes, que foi a quem eu apresentei a Soninha e que levou a síndrome de Edwards e que levou adiante, como todas as pautas da virada feminina, a deputada Clélia Gomes levou adiante. Ana Paula Guedes, essa líder lá do Distrito Federal, que fez a nossa virada feminina lá com mais de 1000 mulheres. Eu vou voltar ao assunto anterior, gente, querendo que as mulheres da virada, não as mães portadoras da síndrome do amor. Eu quero que as mulheres da virada, que têm os seus links pessoais, que têm as suas bandeiras, que têm a sua caneta na mão, que elas levem adiante o que vocês estão vendo hoje. E levem este compromisso, que é o fundamental, gente. Você vê que a gente está com bastante candidaturas no interior, Marília. Sim. E a gente gostaria que todas levassem isso como plataforma de candidatura de vocês. Com certeza. E, Marta, a gente tem uma novidade assim para contar, uma coisa muito fresquinha, porque o nosso grande problema, né, o problema maior é que é o mesmo que acontece com a Covid-19. Não existe um protocolo da síndrome de Edwards. Então, o epicentro do nosso problema é a visão da medicina. Então, agora nós começamos com uma mãe médica, né, que teve um bebê, uma estrelinha com Edwards. Ela começou um projeto de pesquisa para a gente publicar o primeiro artigo, né, do Brasil sobre a síndrome de Edwards, sobre várias situações. Hoje você me deu 2 notícias maravilhosas já. Isso, para que a gente precisa chegar no Conselho de Medicina, Marta, porque tem criança nossa morrendo que nem um peixinho fora d'água. Vamos chegar então, Marília. Você já deu a lição de casa para a virada feminina, então. Não pode. Não, médico que é assassino, a família. Não, gente, não é isso. A gente não tem nada contra os médicos. Pelo contrário, a gente precisa conscientizá-lo de uma nova realidade. 3 vezes por semana, no perfil @trissomia18, nós temos vídeos e fotos de crianças que vivem com a síndrome de Edwards. Existe uma pesquisa canadense que mostra que as famílias, apesar do choque inicial, quando elas recebem um filho com um problema genético, com uma doença que não tem cura, passado aquele período, elas começam a reconhecer um novo olhar diante da vida. Marta, o universo não erra, não tem erro em vida, Marta. Não tem, Marília. Meu filho não foi um erro. Ele foi uma criança, como tantas que a gente conhece, que a única diferença que ele tinha, de fato, não era o cromossomo a mais, não eram as limitações, não era nada. Era a função. A diferença deles é a função, Marta. Eles vêm para colocar na gente uma lente enorme para a gente enxergar a vida e os valores reais da vida. E enquanto eu viver, Marta, eu nunca vou deixar de aceitar um convite como aceitei o seu. Eu nunca vou deixar de aceitar um convite para acompanhar alunos que estão fazendo trabalho, seja lá eu já falei com criança, né? Eu paro tudo. Por quê? A gente tem que plantar as nossas sementes em quem ainda está em formação. Agora, eu tenho a terceira boa notícia para te dar. Quando eu tive o Thales, lá há 16 anos, eu contava na metade de uma das mãos os médicos que conseguiam entender isso. Hoje, há meses, agora em maio de 2020, nós fizemos um congresso online onde nós tivemos 41 palestrantes
grande parte deles da área de saúde, que já tem experiência com a síndrome de Edwards e que assinam embaixo a posição que a síndrome do amor tomou lá há 13 anos. Essas crianças são cidadãos que têm direito à vida. Não convence dizer, olha, mas a gente vai tirar uma pessoa do respirador para dar para uma criança com Edwards. Nós não temos esse tipo de problema agora com crianças dessa idade. Né? As crianças, elas não são tão afetadas, né, pela Covid-19 para tirar, e ainda que fosse. Né? Exatamente. O ser humano é um ser humano. Ele é alguém que alguém ama, um pai, uma mãe, além do amor, a gente tem a responsabilidade pela manutenção da vida. Compromisso Marta, com essa vida, né, Marília? Marta, eu tô viva aqui conversando com você, eu consigo sorrir todos os dias e ser uma pessoa de bem com a vida por um motivo muito simples, apesar de ter perdido um filho. Porque eu sei que eu fiz tudo o que era possível para o meu filho. E você viveu intensamente o tempo do seu filho. Intensamente. Quando ele foi embora, eu aceitei, apesar de todo o sofrimento que isso me causou, porque eu entendi que o papel da mãe é naquele momento onde você sabe que o coraçãozinho está batendo até quando ele para de bater. Quem decide se aquele ser vai viver, ele vai nascer, ou o tempo que ele vai viver, não é a mãe, Marta, senão o filho não morria. Né? Tem uma vontade maior aí. E eu reverencio essa vontade. Exatamente. E posso falar uma coisa, Marília? Eu vejo o Thales como uma semente divina realmente, porque o Thales é o começo de tudo isso. A gente está aqui pela semente que o Thales lançou. Então, por isso que eu falo para você, eu vejo cada vitória ou cada envolvimento da virada, ou das deputadas, ou da própria iniciativa privada. Quando eu vejo isso, eu não vejo uma vitória sua, nem minha, eu vejo uma vitória do Thales, da história do Thales, que começou tudo isso. Você aglutinou essas mulheres todas a partir da sua história, e você poderia literalmente ter se fechado na sua dor, se fechado na limitação do que passaram para você sobre a dor, e você não aceitou isso, Marília, não é isso. E você poderia realmente ter... Não, gente, eu passei um problema dificílimo, como Elaine Caparrosa aí, que é um exemplo. Eu quero esquecer, né? Eu quero esquecer. Quero esquecer isso. Não, o que você fez por essas mães, por essas famílias mesmo que você está contando para nós, que vão para Ribeirão, que você acolhe. Então, eu acho, Marília, que daí também já é um segundo capítulo que a gente tem que pensar, que é na questão do acolhimento, na questão da vinda dessas pessoas de outros lugares, para ter um atendimento melhor em relação à própria síndrome ou às doenças raras, a gente pensar realmente em espaços, porque a gente luta por espaços do enfrentamento à violência, a gente tem espaços do câncer, e são necessários espaços com uma humanização geral. Gente, isso é o que a gente já conversou sobre a gente incluir as outras associações, né? Porque existem várias associações. Claro. Com vários diagnósticos diferentes. A gente tem família, Marta, que tem dois casos no mundo, entendeu? É coisa raríssima. Você tinha comentado isso comigo. O que não é o caso da síndrome de Edwards, ela é a segunda que mais acontece. Mesmo assim, ela é desconhecida. Então, o que você falou é muito verdadeiro. O ganho, né, o resultado não é por mim, por você, mas o resultado de todos nós juntos. E nesse todos nós, a gente ainda precisa juntar a área da saúde, sabe? Muito. A gente Aliás, Marília, eu acho que é o gancho da coisa. Você está falando aqui, eu tô absorvendo tudo, assim, tenho certeza que a Ana Paula Lima também, pensando na trajetória disso, porque o grande gancho, Marília, não é nem um fecho, porque essa história não tem um fechamento, ela tem uma evolução. Mas eu acho que o grande gancho realmente está na saúde.
Está na saúde. O grande pulo do gato está na saúde. Porque, Marta, se eu chegar para você hoje e falar assim, Marta, olha, eu vou falar sobre síndrome de Edwards, mas eu não estou com tempo de te passar. Se você entrar, ou se a pessoa que trabalha com você entrar no Google hoje, ela vai ver a incompatibilidade com a vida. E ela vai repetir isso. Ela vai ver em artigos, não é em qualquer sitezinho, sabe? Não, ela vai ver. Enquanto isso não for derrubado, Marta, a gente vai ver porque é mais fácil. É mais fácil. Você fala, não, vai morrer. É mais fácil porque não vai custar para o Estado. Eu já participei de congressos médicos. Os médicos, eles falam com tanta naturalidade da questão do Estado, né, que o Estado não aguenta, né, a judicialização de tereré, tereré, que você ouve assim, você até acha que é isso mesmo, sabe? De tanta naturalidade. Exatamente. Você fala, uai, certo, é isso mesmo. Como é que a gente aguenta uma corrupção desse tamanho, né? E não aguenta, né, dar direito a uma pessoa que precisa de ajuda para respirar, para se alimentar, para se hidratar e para ter os seus órgãos estabilizados enquanto ela aprende a fazer essas coisas. Eu lembro bem, Marília, essa sua fala, ela é muito assim pertinente quando eu conheci você, que você me fez um monte de perguntas que tinha envolvimento político. Eu falei, olha, Marília, em resumo, eu sou super a favor dos fóruns, eu sou super a favor dos seminários, eu sou super a favor de toda forma de empoderamento, mas a pauta da virada feminina é sair da discussão e partir para a ação efetivamente. Aí você demorou 2 dias para você me mandar assim, pode me incluir. Então, quando você falou aquele pode me incluir, Marília, eu já estava correndo atrás de gente que realmente pudesse ouvir e resolver. Não é resolver, porque resolver as doenças raras, a síndrome de Edwards é uma jornada. E uma jornada, como você falou, é uma jornada... Não se resolve assim. Não, e não é assim, não é? Não, né? E principalmente nessa jornada, Marília, são conquistas homeopáticas, mas são conquistas. Você hoje me deu uma alegria me falando de 3 delas. Então, quando a gente vibra lá na virada, pelos projetos de lei, por pessoas como a Patriciana Abraçarem, como a deputada Clélia, como tantas mulheres com poder, com a caneta na mão. Por isso que é importante, gente, a gente acreditar nessas mulheres, dar oportunidade para elas, porque elas têm essa sensibilidade em relação a isso. Então, literalmente assim, Marília, quando a gente... Essas doses homeopáticas suas, elas são o que nos revigora e nos levanta. Porque, literalmente, quando a gente fala em invisibilidade lá, Marília, a gente está falando da síndrome de Edwards e das doenças raras. Porque com isso certeza. É invisível, até pela falta de compreensão e pela falta por ser tão cartesiana a visão médica em relação a isso. Com certeza. E assim, a gente não está falando só de mães, né, que são chamadas mães idosas, mães acima de 35, 37 anos, não. Né, o cadastro da síndrome do amor, a gente tem mãe com 18 anos que teve filho com Edwards. Então, é uma realidade muito maior do que a gente imagina. Muito maior. E aí está instalada uma violência também. E grande. Porque, gente, você falar, leva para casa o teu filho que você ama para morrer, Marta, é praticamente um tiro no peito. É violência psicológica, sim, Marília. E a gente tem que... por isso que eu estou falando que a gente tem que discutir a aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Mais do que comemorar fatos, a gente tem que discutir a aplicabilidade da lei. Porque isso que vocês viveram, cada uma de vocês que recebe um impacto desse, um diagnóstico desses, uma visão final disso, isso é uma violência. Marília, a Soninha, nosso cupido, pedindo para eu mandar um beijo para a Cláudia, mãe da Estrelinha. Pedro. O Pedro, o Thales e o Pedro, são a dupla que trouxeram a gente até aqui. Beijo, Cláudia Rodrigues. Então, assim, Cláudia, o beijo vai para você, mas vai para todas essas mães que estão aí, com esperança, vendo seus filhos com 11, com mais idade, crescendo, e saibam todas vocês da responsabilidade da virada feminina. Nós não estamos dentro das instituições de vocês, mas nós estamos dentro da causa, saibam disso. Então, Cláudia,
você recebe o beijo por todas para nós. E Marta, tem várias pessoas que passaram, viu? A doutora um Gilmara, a Lili, a Patrícia, maravilhosa, Patrícia Ramos, Pati, valeu pelo apoio, realmente tá com os pais, é tudo de bom, viu? Então, tem um monte de mãe linda aqui também. E eu queria, Marta, pedir ajuda outra vez, por uma razão também muito séria. A síndrome do amor, ela foi feita, ela foi construída para acalmar as pessoas, né? Eu não posso, eu digo assim, que eu não posso entrar na guerra e estar na Cruz Vermelha ao mesmo tempo. A síndrome do amor é a Cruz Vermelha. Ela cuida de quem está ferido. Eu não posso pegar os meus soldados e botar no front, porque vai morrer todo mundo. Entendeu? Eu preciso dessas mulheres que conhecem o caminho de reivindicar coisas que eu não conheço. E eu não é que eu não queira, até eu gostaria, mas o tempo que me resta, o tempo que eu tenho, porque eu trabalho, também sou voluntária na Síndrome do Amor, eu dedico ao aconselhamento a essas famílias, eu ainda falo com elas, eu ainda respondo essas meninas no meu WhatsApp. São milhares, Marta. Olha, Marília, eu não acho sou boa de briga. É a parte fundamental, é a informação e o acolhimento. Sim, eu não sou boa de briga, gente. Eu não sei brigar. Aliás, eu acho que não é necessário briga. É necessário conscientização, sensibilização. O meu filho, ele pode ser todo danadinho, amassadinho, todo diferente, mas ele é meu filho, eu amo. Marília, pronto. O que eu falei para você que a nossa grande articuladora política, que é o nosso grande elo com o parlamento, ia se envolver? A Ana Paula Lima está falando aí que pode contar com ela. Você pode ter certeza, Marília, que na semana que vem, pelo menos a metade das 77 deputadas federais já vão estar respirando síndrome do amor. Ela está colocando aqui, vamos trabalhar esse assunto na Câmara. Eu tinha certeza disso, Ana. Falei antes de você entrar e estou repetindo agora. Você é uma grande articuladora, uma grande visão de que é só através da caneta e só através do envolvimento com o legislativo que a gente vai ter mudança. A vereadora Mariane Maia, aí, que a Patriciana falou que já tinha levado para ela como bandeira, ela já assumiu também lá em Três Fronteiras. Então, a gente deve cobrar, Soninha, deve cobrar. Eu vou passar para você o telefone da Aninha e vamos olha, pensem uma coisa. A gente está mudando a história de crianças que ainda nem chegaram, elas não foram nem programadas ainda. A gente está mudando a história delas e das suas famílias. E outra, no momento em que você consegue conscientizar uma equipe médica, os seus amigos, as pessoas que trabalham com você, eu tenho certeza que todos os relacionamentos dessas pessoas, eles vão ser revistos. Porque você ama incondicionalmente. Teu filho talvez não fale mamãe, talvez ele não ande, talvez ele não viva, como aconteceu com o meu filho. Então, você ama sem expectativas. Você ama pelo amor. Pela delícia que é sentir que você ama totalmente alguém, independente do que ela vai te dar de volta. E sem tempo para esse amor, né, Marília? É ilimitado. Tudo é ilimitado. Tudo é ilimitado nessa pauta, Marília. Uma batida do coração do filho, que seja uma, você já ama. Eu acho que e é isso que a gente precisa passar. Marília. Tudo é ilimitado nessa sua luta e na luta das meninas. O amor é ilimitado, o tempo é ilimitado, a esperança é ilimitada. Então, eu acho que isso é o que, na verdade, o que traduz essa sua bandeira. E eu volto a falar para você aqui que eu falei quando eu apresentei você, eu vou repetir para suas colegas. Eu me apaixonei, literalmente, a gente falou que não existe essa pauta de amor entre homem e mulher, quando a gente fala em sororidade, que é a bandeira da virada feminina. Eu lembro que eu me apaixonei pela sua história. E quando eu fui conhecer você, eu já conhecia você, porque eu estava no alto em Ribeirão, numa palestra,
falando para prefeitos, prefeitas. E quando eu vi você, Marília, eu identifiquei você pela essa luz que você tem. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para suas amigas, para nossas colegas, porque está terminando o seu tempo, infelizmente. O que eu acho, Marta, é que a gente tem que se unir, sabe? Passar por cima como você faz de uma forma tão maravilhosa, passar por cima das nossas diferenças,